Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura, na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Meu querido irmão, no episcopado Dom João Cote, bispo de Zedoca, no Maranhão, a quem agradeço a oportunidade que me deu de poder rezar com o seu presbitério e ao mesmo tempo acompanhar o retiro nessa experiência em que Deus fala ao nosso coração. E aos pés de Nossa Senhora de Nazaré, coloco o presbitério de Zedoca e toda aquela igreja, a fim de que, cada vez mais motivada, estimulada pelo seu Senhor, possa estar em estado permanente de missão. Querido Padre Valdeci, em cuja pessoa nós estendemos o agradecimento a este santuário por nos ter acolhido nesta celebração, especialmente o reitor deste santuário tão importante para a fé do povo de Deus, do Pará e de toda a região da Amazônia. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo quaresmal, tempo para nós rico, privilegiado, em que nós somos chamados a percorrer esses 40 dias, tal como Jesus. 40 dias ele percorreu o deserto, tal como o profeta Elias, que caminhou 40 dias até Horebe, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Por isso, o tempo quaresmal é marcado por essa atitude do silêncio, da escuta, da atenção a um Deus que quer entrar em diálogo conosco. Foi isso que disse o profeta Jeremias. O profeta chamou seus concidadãos a ouvir a voz do Senhor.
Deus quer falar ao seu povo. E se o povo escuta, dá atenção a Deus, tenha certeza de que Deus será o Deus daquele povo. E aquele povo será povo de Deus. E o povo terá condições de progredir, de caminhar sempre para a frente, de avançar no seu caminho. Porém, o profeta fala com tristeza e com lamentação. O povo não deu atenção a Deus, não escutou aquilo que o Senhor tinha para lhe dizer, fechou o seu coração, tal como o salmo que nós meditamos, tal como o povo de Deus fechou o coração lá no deserto, em Meriba, e não escutou aquilo que Deus tinha a dizer. A consequência, que o povo, em vez de avançar, de progredir, regrediu, não caminhou para a frente, mas caminhou para trás. Ouvir é uma atitude na nossa fé de grande importância. Deus, para se comunicar conosco, Ele quer entrar em diálogo com cada um de nós. De um lado, supõe e requer da nossa parte o silêncio. E esse silêncio é a escuta. A escuta que se faz com o coração não resistente, mas com o coração generoso e aberto, que se entrega nas mãos do seu Senhor. Nós temos dificuldade muito grande para a escuta. Nós vivemos em uma sociedade marcada pelo barulho. Nós temos tanta dificuldade para a escuta que quando nós estamos só, ou ligamos um aparelho, a televisão, um rádio para escutar um som, ou ainda quando nós estamos só, procuramos contato com alguém que está distante. Não é à toa que hoje, às vezes, quando nós andamos nas ruas, ou repartições públicas, repartições que há grande concentração de pessoas, há um perigo enorme das pessoas a se chocarem conosco. Elas vêm digitando no WhatsApp, e às vezes nem nos enxergam, se batem conosco. Fugimos à escuta, procuramos de qualquer forma sempre uma distração, para não escutar o nosso mistério mais profundo, Deus que fala em nós. Nesta quaresma, tempo da escuta, nós somos chamados a prestar atenção àquilo que Deus tem a nos dizer. Estamos na casa da nossa mãe, a Virgem de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré. E Nossa Senhora justamente se torna para nós modelo na fé, porque era uma pessoa de escuta, de oração. Estava pronta para ouvir aquilo que o Senhor tinha a lhe dizer. Porque era uma pessoa exercitada na escuta, é que pôde acolher com grande generosidade o pedido, ou o anúncio, ou aquela solicitação que Deus lhe faz através do anjo Gabriel. E ela não tem dúvida, coloca-se inteiramente disponível na mão do Senhor, apesar dos questionamentos, apesar de ter consciência dos desafios que a missão lhe apresenta. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se de mim segundo a tua palavra. É isso a atitude da escuta. Quem escuta se coloca com grande liberdade nas mãos de Deus e deixa Deus realizar o processo. O mal do povo de Deus foi essa resistência, esse fechamento para não ouvir o que o Senhor tinha a lhes dizer. É preciso, portanto, que nos calemos para que Deus fale e nós escutemos a sua voz. E por sua vez não tenhamos medo de dar uma resposta, como fez a Virgem Maria, e de nos colocar nas mãos do Senhor. É preciso o silêncio para perceber como Deus nos comunica. A leitura do Evangelho. Um homem que é mudo, de certa forma, a incapacidade de falar está ligada à capacidade também de ouvir. Quem não escuta tem dificuldade de ouvir, geralmente tem dificuldade de falar. Um homem, por isso, além de ser mudo, há dificuldade de ouvir. Mas o contato com nosso Senhor transforma aquele homem. E aquele homem que não falava, começa a falar. 3 reações nós percebemos diante daquele fato. Uns
que se maravilhavam com aquilo. Ao perceber como o contato com o nosso Senhor Jesus Cristo liberta a pessoa. Outros ficaram tão incrédulos e começaram a desacreditar aquela ação de Jesus. Ele expulsa demônio, mas faz isso por Belzebu, o príncipe de Satã, o príncipe de todos os demônios. Como se Jesus tivesse, por isso, parte com o demônio. Outros ainda, o coração duro, vê aquele fato extraordinário, o homem que fala. Pessoa que retoma a sua condição de sujeito, assume a sua própria palavra, ainda pede sinal extraordinário a Jesus, pede um milagre. Essa é a dificuldade de quem não escuta. O coração fica duro, fica resistente. Pode ver coisas extraordinárias, como aqueles contemporâneos de Jesus. Viram a cura daquele homem. Mesmo assim não acredita, o coração está duro, pede milagres, pede coisas extraordinárias. E Jesus não dá nenhum outro milagre, nenhum outro sinal, senão Ele mesmo, mas para poder compreender como o Senhor já está presente na nossa vida, como caminha conosco, é necessário essa atenção para perceber que o reino de Deus já chegou até nós. Jesus fala, é impossível que o demônio pudesse expulsar o demônio, reino dividido entre si não subsiste. Ora, se eu expulso o demônio pelo demônio e os vossos filhos, por quem? E ele conclui, mas se não expulso pelo demônio, pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vós. O reino de Deus chegou até nós. Cristo está presente na nossa vida. Às vezes nós pedimos sinais extraordinários, queremos milagres, mas basta prestar atenção, ouvir e percebemos que Deus já atua com fatos tão extraordinários, mostrando a realização do reino de Deus em nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nesse período quaresmal, vamos pedir ao Senhor essa graça, de um lado da escuta, do silêncio e da capacidade de enxergar, de perceber Deus atuando em nós, rompendo a resistência do nosso coração, para escutar aquilo que Deus já fala através dos acontecimentos da nossa vida. Façamos, queridos irmãos e irmãs, também você que neste momento nos acompanha, através da Rede de Televisão Nazaré, façamos um momento de silêncio, antes de apresentar a nossa oração, como resposta a essa palavra que o Senhor nos dirige.